Vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Marigia. Estou aqui para ajudar vocês nas questões de linguagens do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2013, primeira aplicação, caderno amarelo. E agora a gente vai para a questão 124. A questão 124 é bem interessante também. Bom, ela começa com o título, com o texto seguinte, né? Ele diz assim: na verdade, o que se chama genericamente de índios é um grupo de mais de 300 povos que juntos falam mais de 180 línguas diferentes. Cada um desses povos possui diferentes histórias, lendas, tradições, conceitos e olhares sobre a vida, sobre liberdade, sobre o tempo e sobre a natureza. Em comum, tais comunidades apresentam profunda comunhão com o ambiente em que vivem, o respeito em relação aos indivíduos mais velhos, a preocupação com as futuras gerações e o senso de que a felicidade individual depende do êxito do grupo. Para eles, o sucesso é resultado de uma construção coletiva. Essas ideias partilhadas pelos povos indígenas são indispensáveis para construir qualquer noção moderna de civilização. Os verdadeiros representantes do atraso no nosso país não são os índios, mas aqueles que se pautam por visões preconceituosas e ultrapassadas de progresso, entre aspas. O texto veio das razões de ser Guarani Kaiowá. Bom, muito interessante o texto, gostei demais, muito legal, muito bacana, fala bastante coisa sobre os índios, né? Então tá, e a pergunta diz o seguinte, né? Considerando as informações abordadas no texto, ao iniciá-lo com a expressão na verdade, entre aspas, né? O autor tem como principal objetivo o quê, gente? Olha só. Letra A. Expor as características comuns entre os povos indígenas no Brasil e suas ideias modernas e civilizadas. B. Trazer uma abordagem inédita sobre os povos indígenas no Brasil e assim ser reconhecido como especialista no assunto. C. Mostrar os povos indígenas vivendo em comunhão com a natureza e por isso sugerir que se deve respeitar o meio ambiente e esses povos. D. Usar a conhecida oposição entre o moderno e o antigo como uma forma de respeitar a maneira ultrapassada como vivem os povos indígenas em diferentes regiões do Brasil, ou apresentar informações pouco divulgadas a respeito dos indígenas no Brasil para defender o caráter desses povos como civilizações e em contraposição a visões preconcebidas. Bom, galerinha, pause o vídeo, vamos ver se vocês vão conseguir acertar aí. Bom, galerinha, pausar o vídeo. Se vocês marcaram a letra E, parabéns, vocês acertaram. É o seguinte, gente, aqui na pergunta, ela tá querendo dizer o seguinte, a expressão na verdade, quando o autor diz assim, né, na verdade, o que se chama genericamente de índios é o grupo mais de 300 povos que juntos falam mais de 180 línguas diferentes. Então, aqui a expressão na verdade, o que ela quer dizer, né? Por que a letra E? Olha só, expor características comuns entre os povos indígenas no Brasil e suas ideias modernas e civilizadas. Tá, mas não é somente isso, expor características comuns dos povos indígenas. Esse, na verdade, entre aspas, vai muito além do que isso, né? Trazer abordagem inédita sobre os povos indígenas no Brasil e assim ser reconhecido como especialista no assunto, só porque ele diz na verdade, para ser conhecido como especialista no assunto. Não é bem exatamente isso, né? C. Mostrar os povos indígenas vivendo em comum com a natureza e por isso sugerir que se deve respeitar o meio ambiente só por causa disso também. Não é somente por causa disso. Usar a oposição, usar a conhecida oposição entre o moderno e o antigo como uma forma de respeitar a maneira ultrapassada como vivem os povos indígenas, muito menos. Ele não está dizendo sobre maneira ultrapassada dos índios, pelo contrário, né? Ele está elogiando a maneira dos índios através desse texto. Então, sim, olha só, a letra E. Apresentar informações pouco divulgadas, que ele diz aqui o seguinte, né? Os verdadeiros representantes do atraso no país não são os índios, né? Ele faz um texto muito interessante sobre várias informações sobre os índios aqui, ó. E apresenta informações pouco divulgadas, né, a respeito dos indígenas no Brasil para defender o caráter desses povos como civilizações em contraposição a visões
pré-concebidas, ou seja, em contraposição a essas visões preconceituosas, quando ele reforça aqui, né, que os verdadeiros representantes do atraso no nosso país não são os índios, mas aqueles que se pautam por visões preconceituosas e ultrapassadas de progresso, né? Então, ele está elogiando os indígenas aqui e criticando as pessoas que têm preconceito aos indígenas, né? Que na verdade os indígenas aqui eles trazem inúmeras coisas boas, né? As culturas, os benefícios no país, no Brasil, né? As histórias, as tradições, aqui os olhares concebidos sobre a vida. Então, os conceitos, aliás, desculpa, os conceitos sobre a vida, sobre a natureza. Então, ele está criticando as pessoas que têm preconceito sobre isso, né? Então, eu achei muito interessante essa questão. Se vocês marcaram a letra E, parabéns a quem acertou. Bom, galerinha, te vejo nas próximas questões. Espero ter ajudado. Curtam e compartilhem e bons estudos!